Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta manhã. E estamos começando mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Você que está conosco, você que está entrando aí na nossa transmissão, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por este momento que vamos ter de louvor ao nosso Deus e também de aprendizado pela palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você, neste momento, a cantar um cântico bastante conhecido, A Alegria Está no Coração, de quem já conhece Jesus. Mas esse cântico, quem vai tocar e quem vai cantar para nós é o nosso irmão Vitor Quevedo, que gentilmente dispôs aí o seu material, e vamos então louvar a Deus com ele neste momento. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Bem, e com esse cântico, na certeza de que quem conhece o Senhor Jesus Cristo tem essa alegria invadindo o seu coração, é que vamos começar então a nossa escola dominical. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler aí a partir do versículo 1. Nesse mês de maio, estamos pensando, refletindo a respeito da importância da família. Já vimos várias mensagens, vários estudos com esse tema. E hoje também não vai ser diferente. Vamos ver aí a perspectiva da família, mas quando ela passa por alguma dificuldade, né? Quando passa por crise. Então, por favor, abra a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 1.
O tema desse mês de maio é E a família como vai? Família, conflitos e soluções. Hoje, o que nós vamos ver é a respeito da crise quando ela acontece dentro de casa. Então, identificando problemas e buscando prevenção e soluções para dificuldades no relacionamento familiar. Vamos ler então, meus queridos, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Éden. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a tua voz, de lermos, ó Pai, a tua palavra. E neste momento nós rogamos mais uma vez que o teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a tua vontade, para compreendermos o teu propósito santo. Obrigado a Deus e em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, existir crises dentro das famílias, dentro dos lares, é uma coisa que infelizmente acontece, né? Alguém até poderia dizer que é normal. Bem, normal não deveria ser, mas infelizmente é muito comum. Acontece devido às dificuldades de personalidade, nem sempre os casais se conhecem devidamente, mesmo que haja um conhecimento antes do matrimônio, as dificuldades surgem naturalmente por causa do relacionamento, por causa do convívio. Vêm as crianças, vêm os filhos, e como se trata de relacionamento pessoal, sempre tem aí as suas surpresas, sempre tem as questões que precisam ser resolvidas. É claro que Deus, quando fez a família, fez para que fosse um ninho de alegria, fez para que fosse um lugar onde homem e mulher, os seus filhos, pudessem ter o relacionamento sadio, pudessem ter um relacionamento correto, um relacionamento onde cada um cresce cada vez mais. O que podemos perceber, o que atrapalha, o que dificulta é a presença do pecado e a falta da presença de Deus em muitos lares. Muitas pessoas não querem largar os seus pecados, os seus vícios, né? As suas tendências que prejudicam os demais membros da família. E, infelizmente, também muitas famílias, ou pelo menos membros de famílias também, não querem a presença de Deus, não querem que Deus realmente reine em suas casas, reine em seus lares. Com isso, podem surgir crises. Quando a crise é dentro de casa, o que nós precisamos fazer? O que as famílias devem se atentar, devem fazer? Vamos identificar, então, alguns problemas. Baseamos nossa lição nesse texto, né, o texto aí de Gênesis capítulo 3, que é o relato de quando o pecado entra no mundo e mal ele entra, já faz um estrago no relacionamento com Deus, mas também no relacionamento de uns para com os outros. Vamos lá, então. Podemos olhar primeiramente Adão. Vamos ver aí o homem, né, o ser humano que foi criado por Deus, teve as suas funções dentro do jardim do Éden, que era cultivar, que era guardar o jardim, também colocar nome nos animais. Adão significa homem vermelho, possivelmente devido à sua origem, né, da terra, então tem esse significado, a palavrinha Adão, né, esse nome significa homem vermelho. E o que esse homem vermelho, o que esse Adão fez? Ele tinha a responsabilidade de cuidar do jardim. A responsabilidade foi dada por Deus para que cuidasse do jardim, lavrasse o solo, cuidasse dos animais, cuidasse ali das plantas. Deus deu tudo para ele, Deus deu tudo perfeito, Deus entregou tudo isso. Então, a responsabilidade de Adão antes era cuidar desse jardim, porque foi Deus quem deu, é do que Deus deu a ele. Mas, infelizmente, o problema que nós identificamos aqui em Adão é a sua omissão.
Você pode ver desde o versículo de número 1 que a serpente vai falar com Eva e estabelece ali um diálogo, coloca dúvidas no coração de Eva, vai trabalhando com as palavras de forma que Eva é convencida a tomar o fruto, né, porque era bonito, porque era bom de se comer o fruto. Ela tomou, comeu, e diz o texto no versículo, justamente aí no versículo de número 5, ou desculpa, no versículo de número 7, 6, né, 6 e 7, que ela deu também ao marido, finalzinho do versículo 6, e ele comeu. Aí então abriram-se os olhos. O que a gente percebe aqui é que Adão, ele está omisso, né, nesse diálogo. É claro que ele vai ter a ideia do pecado depois que ele come o fruto, mas quando a Eva está conversando com a serpente, eles estão naquele diálogo, Adão ele não se posiciona, né, ele não se coloca. Bem, alguém poderia falar assim: ah, ele não sabia, né, ele não estava vendo. Mesmo que considerássemos então dessa forma, mas quando Eva leva o fruto para Adão, Adão ele não questiona, né, ele não faz nenhum questionamento. Ele então simplesmente pega o fruto e o come. Ele age de forma omissa e age de forma a não questionar a situação. Ele não chega a perguntar, mas o que é isso, né? Esse fruto não era, poderia ser pego, nós não poderíamos comer desse fruto. Ele não age de uma forma como deveria agir, entendendo que já foi responsabilizado por Deus o seu cuidado com todas as coisas ali. E quando então Deus chega e fala, Adão, mas o que aconteceu aqui? Ele faz uma acusação, e a acusação é contra o próprio Deus. Ele diz assim: a mulher que me deste por esposa, versículo 12, ela me deu e eu comi. Meus queridos, sabe, muitos lares, muitas famílias têm tido as suas dificuldades, têm tido os seus problemas, porque os homens não têm usado a sua ação de serem homens, no sentido de agir como líderes, agir como pessoas que devem tomar as responsabilidades do seu lar, porque foi Deus quem deu o lar também para o homem, para que ele cuide, para que ele ensine, para que ele traga ali as lições preciosas. Mas muitos homens têm ainda continuado na omissão, não questionam as ações, mesmo que as ações não são corretas, não são da forma que Deus estabeleceu. E muitos também ficam nessa acusação: ah, mas também você fez isso? Ah, mas também eu não tive culpa. Russell Shedd já disse certa vez que ah, quando nós tentamos justificar os nossos atos ou os nossos erros, nós somos por demais carnais. Bem, agora, o que Adão tem para pensar e para fazer? Agora é preciso derramar suor. A consequência do pecado traz a maldição à terra, e Deus é bem claro para Adão: Adão, você vai trabalhar, você vai comer, mas vai ter que suar, vai ter que penar, né? Vai ter que passar aí situações difíceis. O que a gente percebe, meus queridos, é que a responsabilidade que os homens têm quando nós olhamos essa ação de Adão é a mesma questão que Deus espera. O que os homens precisam ter é a consciência de não serem omissos. A educação dos filhos não pode ser simplesmente colocada nas costas da esposa, ou, como diz por aí, a Deus dará a ninguém, ou a instituição, ou a governantes. O pai ele precisa participar da educação dos filhos. Ele precisa questionar os seus filhos, né, a sua família, quando de repente as ações ou decisões não são coerentes com o que a Bíblia fala, e trazer isso à luz da Bíblia. Evitar essas acusações, né? Não acusar, justamente porque a acusação é algo muito baixo, né? É algo muito covarde, é algo que homens, né, maduros não podem ter. Isso
pode até ser visto em questão de meninos, né, de crianças, mas homens que são pais, que são maridos, eles precisam entender que a acusação não leva a nada e pior, podem levar a pecados maiores, inclusive acusar o próprio Deus de ter feito uma coisa errada, como Adão está fazendo aqui, que não é verdade. E homens precisa sim derramar suor. Não pode ficar nessa questão de que muita gente diz hoje dos mimimis, homem não tem mimimi. Homem é aquele que vai, que enfrenta os perigos, que defende a casa, que defende a causa do evangelho, que defende as causas da família, que são causas base ou devem ser causas baseadas no evangelho. Bem, Eva é a personagem que nos aparece aqui para então entendermos um pouquinho sobre a sua ação também no texto bíblico que lemos. Eva significa vida, né? Adão deu esse nome à sua mulher, e é interessante porque tem esse sentido de geração de vida, né? A partir dela viriam então aí os descendentes. Qual que é a responsabilidade de Eva? A mesma de Adão, a responsabilidade de cuidar do jardim, porque foi Deus quem deu. Da mesma forma que Adão deveria cuidar, Eva também deveria cuidar. E aí a gente percebe que enquanto o problema de Adão foi a omissão, o problema de Eva foi a audição. Por que a audição? Porque ela deu os seus ouvidos à serpente. É claro que a serpente está conversando, né, e inicia um diálogo, e o coração de Eva ela precisava lembrar da palavra de Deus, o que ela ouviu de Deus. Deus deu essa ordem bem clara. eh, Adão, né, e Eva possivelmente conversavam sobre isso, né, as coisas do jardim, mas também, é claro, a ordem de Deus. E o problema de ouvir de outras fontes que não são boas, de outras fontes que são desajustadas, pode trazer um mal muito grande. Infelizmente, há muitas esposas neste mundo afora que começam a destruir os seus relacionamentos, né, com os seus maridos, ou com os filhos, ou com o lar, ou até mesmo com qualquer outra coisa, porque empresta seus ouvidos às fontes duvidosas. Esquecem da palavra de Deus, esquecem da orientação de Deus, e isso traz problemas terríveis. Também, de igual forma, como Adão ele acusa e acusa o próprio Deus, Eva também faz uma tentativa aí, que é já um exemplo de carnalidade, de transferência. Ela diz aí, olha, a serpente que me convenceu. A responsabilidade não é minha, eu até fiz mesmo, mas foi a serpente que me convenceu. Sabe, tanto Adão como Eva, nessa ação de acusação ou de transferência, nos ensinam que, enquanto nós insistirmos nisso, insistirmos que o erro foi induzido pelos outros, né, não sabia o que estava acontecendo, esqueci, eles nos ensinam que vamos continuar com problemas grandes. A questão nossa, e a própria palavra nos diz, é que se nós erramos, e podemos errar, sim, transferindo os problemas, ouvindo o que não deveria ouvir, omitindo, podemos, mas a questão não é jogar nos outros as culpas, mas assumir as nossas faltas, assumir as nossas culpas. Enquanto Adão deveria suar, né, era com dificuldade que viria o fruto do seu trabalho, a Eva, né, precisa entender que agora tem que enfrentar a dor. Não que não tivesse antes, é claro que poderia existir, mas a palavra é clara que multiplicaria sobremodo as dores, né, quando viessem os filhos. A questão aqui ela é interessante porque então sempre quando vem o filho, as dores são intensas de fato, e isso é uma lembrança, né, das responsabilidades aí dos nossos primeiros pais, uma consequência disso. Mas graças a Deus que Deus ainda é misericordioso e nos dá a alegria quando vem nascer um filho. Tem a dor, mas quando surge o filho, quando surge a filha, é já consolado dessa dor. Isso é um ato de misericórdia de Deus. Mas nós aprendemos aí que mulheres, né, que esposas, elas devem também tomar a responsabilidade de cuidar do que é o seu lar, que é a sua casa. E ouvir bem as fontes, ouvir as boas fontes. Então, esposas, alimentem-se da palavra, não alimentem-se de modismos, de ideologias, do que os outros dizem, alimente-se do que Deus fala.
Você sabe muito bem, né, que o seu marido considera muito as suas palavras. Se não considera, o marido precisa considerar. Então, o seu papel como alguém que conversa, que comenta as boas fontes, é fundamental para fortalecer o seu marido também na posição dele de líder, né, na posição dele de alguém que enfrenta todos os perigos fora da casa para a defesa da própria casa. Mas continuando, queridos, a história, nós encontramos aqui os filhos de Eva e os filhos de Eva e de Adão, que são Caim e Abel. Caim significa instrumento forjado, é como se fosse uma ferramenta. Esse é o significado da palavra Caim. E Abel significa sopro, né, algo que passa ou algo leve, mais ou menos nesse sentido. O que nós percebemos aqui é que ambos já aprenderam que deveriam buscar a Deus, né? Ambos entendem que precisam buscar a Deus. Mas o problema é que um deles busca a Deus criando meios próprios. Por quê? Porque já desde o início, a gente sabe, a Bíblia própria vai nos falando que a forma de cultuar ao Senhor no Antigo Testamento precisava ter derramamento de sangue. No Novo Testamento também, só que precisou um único derramamento de sangue, que foi do Senhor Jesus. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Antigo Testamento, essa era a forma de buscar a Deus, de cultuar a Deus, porque se entendia que o adorador queria o perdão dos seus pecados, dos seus erros. Abel, ele leva, né, como oferta ao Senhor das primícias do seu rebanho, e Caim, ele cria um jeito. O que Caim tinha na sua mão do fruto do trabalho era ali o fruto do campo, era o cereal e tudo mais. Isso até podia ser feito e foi estabelecido lá na época de Moisés, mas para esse momento, para esse instante, a forma de buscar a Deus não era daquele jeito. Ele tenta, né, ele mais ou menos burla a questão cerimonial, mesmo que ainda antes da instituição da lei do Senhor. E por isso que Deus não aceita, por isso que Deus não quer. E Caim ficou bravo, Caim achou ruim isso. Caim ficou com a cara amarrada contra o seu irmão e contra Deus. Caim, ele simboliza a religiosidade inventada por homens do jeito que o homem quer, né, para o seu agrado, que é um Deus somente para si. E não reconhecer o erro. Você percebe que ele não reconheceu o erro. Deus falou: você precisa dominar o mal que está aí à sua porta. Não fez isso e, infelizmente, tomado de inveja, ele mata o seu próprio irmão. O engana, né, vamos ao campo, engana ele, o assassina, e Deus faz uma pergunta: ah, cadê o seu irmão? Porque o sangue dele está pedindo, né, está pedindo lugar aqui. E ele diz: acaso eu sou tutor do meu irmão? E Caim, na verdade, deveria sim ser tutor do seu irmão. Era o filho mais velho. E eu fico assim pensando, né, na palavra que o Senhor Deus disse: olha, o descendente vai resolver isso. E talvez a esperança de Eva, a esperança de Adão era olhar já a resolução disso nos seus filhos, mas infelizmente, logo após toda aquela cena, a gente já vê o relato do irmão, do filho mais velho de Adão e Eva, matar o seu irmão mais novo. Aqueles que deveriam crescer juntos, que deveriam fortalecer uns aos outros, simplesmente o assassina. Meus queridos, essa história é muito triste e nos mostra o perigo da inveja. Vocês que são irmãos, trabalhem isso no seu coração, né? Não sejam tomados por inveja. O irmão que Deus deu a você, a irmã que Deus deu a você, é para que vocês tenham a oportunidade de crescerem juntos, de aprenderem uns com os outros, de aprenderem com os seus erros. E aí, a questão de Caim é tão séria que ele quer ser fugitivo. Quando Deus fala o que aconteceria com ele, Caim é que resolve. Então vou fugir da sua presença, vou ser fugitivo, vou ser errante e eu não quero mais saber do Senhor. É essa a solução para esses problemas? Ser fugitivo, fugir da presença de Deus, fugir das pessoas.
Olha só que Deus dá a oportunidade para que os filhos cresçam no ambiente, né, onde irmãos podem aprender uns com os outros, não para fugir dos problemas, mas para enfrentar os problemas. Aquelas casas que têm filhos únicos também, Deus dá pessoas, ou parentes, ou os amigos, para que aprendam a não viver uma vida centrada em si mesmo, mas uma vida de relacionamento. Muitos preferem viver como fugitivos, fugindo da presença de Deus, mas isso é uma decisão muito sem sabedoria, uma decisão que só causa tristeza. Bem, queridos, algumas questões para entendermos isso. Como vencer a crise dentro de casa? Essas crises podem acontecer, e essas crises podem fazer surgir outras crises ainda. A primeira questão é ter esperança no descendente. O versículo 15 diz que Deus falou, vou colocar inimizade entre ti, que é a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Esse descendente é Cristo. É Cristo que nos ajuda a vencer as crises, sejam elas quais forem, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Cristo, ele restaura as nossas vidas e o nosso lar. É Ele que traz restauração completa para você. É Ele quem traz restauração completa. Coloque os seus problemas, coloque as suas dificuldades, coloque as suas crises nas mãos de Cristo. Coloque tudo isso na cruz do Senhor, e eu tenho certeza que você verá Deus iluminando o coração e resolvendo essas situações. Meus queridos, lembrem-se, homens, sejam líderes em seus lares, sejam motivadores. Vocês precisam aprender a arte de liderar e de motivar a sua esposa, motivar os seus filhos, motivar até os animaizinhos aí na sua casa, motivar a si mesmo. Qual é a maior motivação? Servir ao Senhor, servir ao propósito de Deus. Se você tem uma vida altruísta, você consegue fazer isso, ser líder e motivador. Esposas, vivam a vivacidade e a sensibilidade. Deus deu isso para vocês. Então, não se amargurem em tristezas, em lembranças difíceis. Viva a alegria que você tem hoje na sua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo lar que Deus te deu. Os problemas existem, mas Deus te deu um novo dia para você viver e usufruir da presença do Senhor. Seja sensível à voz de Deus, perceba a voz do Senhor, para não confundir ou não se confundir com a voz da serpente. Filhos, animem-se e cooperem. Sejam animadores dos seus irmãos, sejam cooperadores dos seus irmãos. É claro que esses são princípios que nos auxiliam a vencer as crises. Crises vêm, crises vão, mas esses princípios nos auxiliarão a cada momento, a cada dificuldade, passar com alegria, com gratidão e na dependência sempre do Senhor Jesus Cristo. Bem, algumas dicas. Orem sempre. Orem sozinhos e orem em família. Cada um ora no seu quarto, em secreto, mas tem momentos de oração também em conjunto. Conversem, dialoguem. O diálogo pode até não resolver no momento, mas é um bom princípio, é um pontapé inicial para muitas decisões sábias. Brinquem bastante, pais, filhos, mães, marido com a esposa. Brinquem, tenham um momento de diversão, de alegria. Podem brigar também, mas briguem pelos motivos certos. Essa briga é assim, alguma coisa não está certa, opa, então vamos resolver isso aqui. Não é brigar por egoísmos, mas é brigar por princípios, né, pelos princípios do Senhor. Refaçam projetos, refaçam sonhos, refaçam planos, refaçam orçamentos. As coisas deveriam ir para um lugar, não deu certo, refaz. Volta atrás, não tem problema algum. Mas sempre adorem ao Senhor. Sempre tenham noção de culto, sempre tenham noção do sagrado. Não vão vivendo a vida como se fosse uma coisa corriqueira. Vivam de forma a cultuar a Deus dentro de casa, a cultuar ao Senhor em família, tendo a oportunidade de voltarmos aos cultos presenciais, façam questão, não abram mão destes momentos.
Se tem a igreja, o culto, a escola dominical, se dá para ir para o estudo bíblico, reunião de oração, não abra mão deste momento. É isso que vai dar uma característica de entendermos que temos um Deus que nos ajuda, um Deus que nos abençoa e um Deus que quer que o busquemos sempre. Bem, assim nós terminamos a nossa lição de hoje e estamos também encerrando a nossa escola dominical. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vai deixando aí no comentário abaixo. Não conseguindo responder agora, nós responderemos depois. Vamos orar? Pai bendito, nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra. Toca sempre em nosso coração, ó Pai, fala conosco e auxilie cada família, ó Deus, a caminhar nos propósitos do Senhor. A cada homem, a cada mulher, a cada filho e filha, para que honrem o nome do Senhor, busquem o Senhor e assim as famílias fortalecidas em Cristo, resolvendo seus problemas também, resolvendo as suas dificuldades, honrem o Senhor e o teu nome a cada dia. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu querido, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por participar da nossa transmissão, da nossa escola dominical. Lembrando que logo mais à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto de adoração. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe e que Deus te ajude cada vez mais. Terminamos aí uma mensagem de obrigado e também ao fundo você vai ouvir os nossos irmãos do Grupo Logos com a música Portas Abertas. Até a noite, fiquem com Deus.